Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para mais um devocional. Este dos 14 é o sexto. E o texto que eu vou compartilhar com vocês é o texto de Isaías 53, a partir do verso 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Essa foi a atitude de Jesus ao ir para a cruz do Calvário, como um cordeiro. Mas eu queria fazer uma observação, que Isaías, ele está aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E Isaías, ele profetiza algo que nos leva a uma profunda reflexão. Ele usa aqui os verbos todos no passado. É engraçado que ele profetiza de algo como se já estivesse acontecido, usando esses verbos justamente no passado. E aqui ele profetiza a respeito da Páscoa de maneira muito detalhada, de maneira precisa. Percebemos que ao passar esses anos, de maneira literária, acontece essa atitude de Jesus Cristo. E voltando aqui para o texto, eu gostaria de destacar 2 pontos que eu vi como uma grande importância. Às vezes, você, ao ler esse texto, ao ler essas passagens da crucificação de Jesus, você talvez já fez determinadas perguntas. Quem levou Jesus para a cruz do Calvário? E nem sempre você teve essa resposta. Por quê? Foi por causa das perseguições dos judeus? Por causa das acusações feitas pelo Sinédrio? Foi pelo Herodes? Foi pelo povo que gritava desesperadamente: crucifica-o, crucifica-o, como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um marginal? Mas na verdade, queridos, Jesus, ele foi crucificado porque já tinha um decreto. Ele veio para essa terra já com uma missão, já estava destinado a ir para a cruz do Calvário. No versículo 4, nós podemos observar: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Ou seja, de maneira deliberada, ele se submeteu a essa obediência, não por força, não por violência, mas ele foi totalmente voluntário a essa missão que o próprio Deus o deu. E também o segundo que foi responsável por Jesus ir para a cruz do Calvário foi eu e foi você. Por intermédio dos nossos pecados, por intermédio das nossas transgressões, por intermédio de coisas horríveis que praticávamos e que muitas vezes praticamos. E isso cooperou para que o Senhor Jesus fosse para a cruz do Calvário. Então nós podemos observar aqui no versículo 5: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Então os nossos pecados levaram Jesus para a cruz do Calvário.
Ele justo por nós injustos, Ele santo por nós pecadores. E no versículo 6, todos nós éramos ovelha que se haviam perdido, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor o castigou. Então nós observamos que o Senhor o castigou, mandando Cristo no seu lugar, mandando Cristo no meu lugar. Algo horrível. Foi o maior sacrifício daquela época. E eu digo que até nos dias de hoje, Jesus, Ele era Deus. Jesus não precisava de ter passado por isso que Ele passou, mas Ele se esvaziou e veio com esta missão. E Ele levou até o fim, só que Ele sofreu. Ele sofreu coisas horríveis. Jesus passou por grande humilhação só pelo fato de Ele ter se esvaziado. As pessoas cuspiam, as pessoas viravam a cara para Jesus. Jesus, Ele foi chicoteado. Queridos, é algo triste de pensar. Os chicotes, eles eram confeccionados, e na ponta desse chicote, alguns chicotes tinham pedaço de ossos, outros pedaços de ferro, e cada vez que era lançado aquele chicote em Jesus, pedaço de carne era arrancado. Mas não só bastando tudo isso, Jesus também teve uma crise espiritual. Jesus, quando estava ali no Getsêmani, quando Ele sabia que isso estaria para acontecer, Jesus começou a suar sangue. Jesus chorou, porque Ele não estava, de verdade, como ser humano, Ele não estava suportando. Mas Ele, como um filho obediente, Ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. E isso, meus queridos, para finalizar, Deus massacrou, Deus condenou Jesus para nos salvar. Deus, Ele castigou Jesus para que eu e você fôssemos salvos. E muitas vezes passa o ano, passa os dias, e nós ouvimos falar tanto de Jesus, mas nós não paramos para refletir nesse processo que Jesus passou para que hoje eu e você fôssemos salvos para a glória dele. A Páscoa está chegando, é tempo de reflexão, é tempo de você parar e pensar: olha o que o meu Senhor passou, mas Ele não continua. Ele foi morto, mas Ele não continua morto. Hoje Ele vive, e Ele vive para sempre, para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.